Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não tema, não te espantes, porque eu sou contigo. Essas são as palavras do Senhor a Josué quando estava para entrar na terra prometida. Tenha certeza que essas mesmas palavras são para mim, é para você nessa manhã. Nós que estamos vivendo os últimos capítulos da história do planeta Terra, ansiamos muito em breve entrarmos na Nova Jerusalém, na terra prometida pelo nosso Deus a todos os filhos que permanecerem fiéis. Nós precisamos também caminhar pela fé, crendo, confiando no poder de Deus, tendo a certeza que Ele está ao nosso lado para nos conceder a vitória. Muito bom dia para você. Peço a Deus nessa manhã que visite o teu lar, a tua vida, a tua família e te conceda forças para viver uma vida vitoriosa no Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 92, o verso 5 e o verso 6, que diz o seguinte: Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Salmo 92, o verso 5 e o verso 6. As obras do nosso Deus são grandiosas. Quando olhamos para o início do planeta Terra no livro de Gênesis, nós vemos que todas as coisas foram feitas através da palavra do Senhor. Deus criou todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra. Os pensamentos do nosso Deus são extremamente profundos. Nós não podemos compreender todos, mas o que é suficiente para a nossa salvação está revelado na sua palavra. E eu e você precisamos amar. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que a palavra de Deus nos guie por toda a nossa trajetória. O inepto não compreende e nem o estulto consegue perceber, mas aqueles que estão com a palavra de Deus terão sabedoria vinda dos céus para que nós possamos ter entendimento suficiente para entendermos as ações do nosso Deus, Ele falando conosco e nós possamos compreender a sua vontade para a nossa vida. A cada manhã, meu amigo, nós somos desafiados e nos deleitamos num capítulo da Palavra de Deus. Nessa manhã nós temos a alegria de estudarmos o capítulo 7 do livro de Juízes. É um livro fantástico, como tenho aprendido. Quando o povo fugia do Senhor, Deus ia em busca do seu povo. Muitas formas e estratégias Deus usava para que o seu povo se voltasse para Ele, para que eles pudessem reconhecer que Deus é soberano, que Deus é magnífico e que Deus queria salvá-los e cumprir com a sua aliança com os seus antepassados. E nesse momento, eu convido você a ter a palavra de Deus aberta no livro de Juízes, capítulo 7, o verso 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Orode, de maneira que o arraial dos midianitas ele ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. A palavra de Deus está inserida com a pessoa de Jesus Cristo desde o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Nós, em todas as páginas da Bíblia, nós podemos entender que é Deus revelando o seu Filho para que, através do seu Filho, os seres humanos entendam o plano de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Deus jamais queria que o seu povo, e que nós também, nos dias em que nós estamos vivendo, vivamos uma vida de autossuficiência. O sonho do Senhor é que seu povo vivesse uma vida completamente dependente nele. A salvação pela fé não é um assunto do Novo Testamento. A salvação pela fé é um assunto desde o Antigo Testamento. Deus sempre sonhou que o seu povo vivesse confiando nas suas promessas e nas suas palavras. E não era diferente agora no capítulo 7 do livro de Juízes. Deus sabia que havia muitos soldados para lutar contra os midianitas. E foi ali na fonte de Arode. Essa fonte provinha do monte de Gilboa. Esse nome Arode significa trêmulo. Possivelmente essa fonte recebeu esse nome porque quando Gideão foi atacar os midianitas, que estavam ali ao lado dessa fonte, eles ficaram tremendo. E creio que recebeu esse nome trêmulo de Arode
porque na verdade os midianitas estavam assustados com medo do povo do Senhor. No verso 2 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o próprio Deus se volta para Gideão e fala: é povo demais, tem muita gente. Deus não queria que o seu povo vivesse numa autossuficiência. Repito para você nessa manhã, o desejo de Deus que em toda e qualquer circunstância da nossa vida nós dependamos dele. Creio que em algum momento, e nós podemos parar para fazer uma autorreflexão nesse momento, quantas vezes nós de fato buscamos ao Senhor no decorrer de um dia. Quantas decisões nós tomamos, mas quantas vezes nós buscamos auxílio nos braços do Altíssimo? Muitas vezes nós decidimos sem pelo menos consultá-lo, pedir a sua bênção nas decisões que vamos tomar, e Deus não queria que a nação de Israel vivesse dessa forma. Deus é muito enfático em falar com Gideão: esse povo poderá pensar que eles estão vencendo os midianitas por causa do seu braço, da sua força, da sua capacidade. E Deus não queria que esse tipo de pensamento pudesse tomar conta do seu povo. Deus, nesse momento, estava sendo seletivo diante dos soldados que deveriam lutar contra os midianitas. Deus conhecia o coração de todo soldado, como Deus também conhece o nosso coração. Deus sabe aqueles que são extremamente confiantes nele, nas suas promessas, e Deus sabe aqueles que não têm nenhum compromisso com ele. O desejo de Deus é que todo aquele que fosse lutar contra os midianitas representasse nas suas ações o que de fato estava no seu coração. A sua fé deveria nortear as suas ações naquela batalha. E Deus fala para Gideão: aquele que for tímido, aquele que estiver inseguro, aquele que estiver com medo, esse deve voltar para casa. Esses representavam aquela classe de pessoas que não estava com a sua fé fundamentada no Senhor, e esses não teriam forças, coragem para lutar contra os adversários, portanto não iriam representar o Senhor naquela batalha. Muitos estavam ali por causa dos apelos de Gideão, não porque criam no que Deus poderia fazer por eles, e Deus não queria que esses soldados fossem para a guerra lutar contra os midianitas. Deus espera hoje também que homens e mulheres que estejam envolvidos nas fileiras do exército do rei Emanuel sejam homens e mulheres que creiam no poder de Deus. Lutando ao lado do Senhor, nós precisamos pela fé crer que nada será impossível para aqueles que andam segurando as mãos do Eterno. Mas aqueles que vivem nessa terra, crendo apenas na sua própria capacidade, crendo apenas no seu próprio poder, crendo apenas na sua própria força, esses precisam ter um encontro ainda pessoal com o Senhor. A sua visão precisa ser transformada por completo, porque Deus espera que as batalhas que nós travemos nos dias atuais sejam batalhas de uma vida completamente dependente no Senhor. A Bíblia fala que a estratégia que Deus usou para fazer a seleção dos soldados que estavam preparados para lutar contra os midianitas, eles deveriam ser conduzidos às águas. E aqueles que lambessem as águas como um cão, esses estavam aptos para lutar contra os midianitas. Mas aqueles que se debruçassem, se ajoelhassem e levassem a mão às águas, esses de fato estavam expressando temor, insegurança, falta de fé no poder de Deus e deveriam voltar para suas casas. Apenas 300 soldados estavam aptos para lutar contra os midianitas. Isso fez com que algumas pessoas temessem, não crescem que poderiam vencer os soldados dos midianitas. A triagem fez com que fizesse uma separação entre aqueles que estavam infectados com a idolatria daquele período e aqueles que estavam vivendo uma vida pela fé no verdadeiro Deus de Abraão, no Deus de Isaac. A fé nos leva a marchar a cada dia, mesmo que nós possamos estar em menor número, mas estando ao lado do Senhor, nós alcançaremos a vitória. Nunca a quantidade de soldados foi prova da vitória, mas aqueles que estão ao lado do Senhor é comprovado que alcançará a vitória. É por isso que a cada manhã nós buscamos o nosso Criador, queremos colocar a nossa vida nas suas mãos por completo. Juízes, capítulo 7, o verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte: se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura ao arraial. Gideão tinha provado a Deus já por 2 vezes, com a sua lã. A lã deveria estar molhada ao centro e ao redor seco, e depois, mais uma vez, Gideão provou ao Senhor que ao redor deveria estar molhado
e a lã seca, e Deus respondeu como prova do seu chamado. Mas mesmo diante dessas provações e convicções de que Deus tinha lhe feito um convite especial para conduzir o povo do Senhor, Gideão ainda estava assustado, porque de 32.000 soldados, Deus apenas deixou 300 soldados. Ele teria que lutar com 135.000 soldados midianitas. Como é que ele poderia vencer uma batalha como essa com apenas 300 soldados? Humanamente falando, seria impossível. E era isso que Deus queria revelar para Gideão, mostrar para o povo do Senhor que aquela batalha não era uma batalha humana. Embora Deus esperasse que 300 soldados entrassem no campo de batalha, mas o comandante do exército do povo de Deus, o Deus de Abraão, o Eterno, estaria no meio deles para lutar as suas batalhas. E foi isso que aconteceu naquele dia. Diante da insegurança de Gideão, Deus o respondeu dizendo que eles seriam vitoriosos. Deus pediu que Gideão descesse até o acampamento dos midianitas para que ele pudesse sondar e ver o que de fato estava acontecendo ali. E enquanto Gideão estava ali ouvindo os soldados adversários a conversar, ele ouviu um dos soldados contar um sonho para o seu amigo, dizendo que naquela noite ele tinha tido um sonho, e no sonho que ele tinha tido, ele sabia que o povo de Gideão, que o exército de Gideão estava indo contra eles e eles seriam destruídos por completo. Aquele sonho foi uma resposta para Gideão do que Deus estava ali revelando, dizendo que pela mão do Eterno eles venceriam os seus adversários. Creio, amigo, que nessa manhã eu e você também não podemos temer as batalhas que nós iremos enfrentar na nossa vida. Se nós nos assegurarmos nas mãos do Eterno, nós venceremos a todas. Não importa o tamanho do gigante, não importa o número dos adversários. Se nós estivermos lutando ao lado do nosso comandante, nós venceremos. O que importa nesse momento é destituirmos do nosso coração todo tipo de idolatria, tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos, na verdade, estar nesse instante separado exclusivamente para viver para o Senhor. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, nós alcançaremos a vitória em todas as batalhas que travarmos na nossa trajetória. Vivendo assim, nós estaremos agradando ao nosso Senhor. Os midianitas eram descendentes da família de Abraão e casado com a sua segunda esposa Quentura, que de fato dessa linhagem provém todos os midianitas. Eles eram nômades, eles se mantinham atacando aqueles que estavam ao seu redor. O próprio povo de Deus muitas vezes foram saqueados pelos midianitas. Montados em camelos, eles saqueavam para poder se manter. E eram de fato adversários do povo do Senhor. Juízes capítulo 7, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Palavras lindas, palavras que eu e você nessa manhã precisamos guardar dentro do nosso coração. O Senhor tem respondido às nossas orações. O Senhor espera que nós possamos ouvir a sua voz através da sua palavra e possamos marchar pela fé. Veja que a atitude de Gideão primeiramente foi adorar ao Senhor. Ele poderia ter deixado para expressar as suas expressões de gratidão após a vitória, mas antes que isso pudesse acontecer, ele se voltou para Deus, abriu seu coração e adorou o Criador. Gideão vivia pela fé. Gideão acreditava no poder de Deus. Gideão sabia o que Deus iria fazer através daqueles 300 soldados. Ir para a batalha era apenas resultado de se colocar nas mãos do Senhor para alcançar a vitória. Creio que nessa manhã eu e você nós precisamos também agir dessa forma, caminhar pela fé, crer no poder do Altíssimo, não importa as lutas, as batalhas que iremos enfrentar, mas confiando no Senhor, nós venceremos todas as batalhas, tendo a certeza da companhia do nosso Deus. O versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que a estratégia dada de Gideão foi pelo próprio Deus, dividir os 300 soldados em 3 companhias. Gideão colocou nas mãos dos seus soldados a trombeta, a tocha e os cântaros. Divididos estrategicamente, eles cercaram os midianitas.
Isso fez com que os midianitas imaginassem que no toque da trombeta estavam ali cercados por soldados. E quando as tochas saíram de dentro dos cântaros, é como se eles estivessem sendo atacados pelos seus adversários. Deus ainda inseriu no meio dos midianitas o medo e o pavor, e eles começaram a lutar entre eles mesmos. E através dessa estratégia divina, o povo de Deus alcançou a vitória. Humanamente falando, vencer 135 mil soldados com 300 homens seria impossível, mas pelo poder de Deus, o impossível se torna possível. Querido amigo, o que é que existe de impossível na tua vida? Lutando ao lado do Senhor, vai se tornar possível. O que eu e você precisamos fazer é crer no poder do Altíssimo. Deus quer lutar as nossas batalhas, mas nós precisamos nos colocar nas mãos do Eterno. Nós precisamos crer no seu poder. Muitas vezes saímos para a batalha, não confiamos no que Ele pode fazer por nós, é a razão pela qual nós fracassamos, é a razão pela qual nós não recebemos a bênção. Nós precisamos, pela fé, nos apegarmos nas promessas e no poder de Deus para vivermos e alcançarmos as vitórias no Senhor. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos ensina muitas lições. Entre tantas lições que nós aprendemos aqui, é que muitas vezes acreditamos que para alcançar as nossas vitórias nós precisamos de muito mais, de carros melhores, de mais dinheiro, de mais poder, de mais título, de mais isso, de mais aquilo. Mas enquanto Gideão pensava que para vencer os seus adversários ele precisava de 32 mil e mais soldados, Deus estava ensinando a Gideão a ele entender que com 300 soldados é que ele conseguiria alcançar a vitória. Veja que os nossos mais diante do Senhor são insignificantes. E quando nós pensamos em mais, Deus está pensando em menos, em mais dependência no Senhor, em mais crença no seu poder, e mais entrega nos seus braços. Esse é o ideal de Deus para cada um de nós. É isso que Deus espera que o seu povo possa fazer a cada dia. Quanto mais nós esvaziarmos o nosso coração dos nossos ídolos, dos nossos eus, da nossa autossuficiência, da nossa autocapacidade de realização pessoal, e quanto mais colocarmos no nosso coração a pessoa do nosso Deus, da pessoa de Jesus Cristo, nós viveremos e teremos uma vida feliz. Este é o sonho de Deus para cada um de nós. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele nos tome nas suas mãos e nos conceda essa vitória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos a nossa autossuficiência, mas queremos viver uma vida de dependência no Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.